Fala, super desbravador, Maranata, tudo bem com vocês? Tá começando agora uma série nova para vocês, tá? Que é a nossa série da classe bíblica de desbravadores de 10 a 12 anos, beleza? Então prepara o seu estudinho aí e vem comigo. Então, desbravador, pegue aí sua Bíblia e vem comigo. E como um bom desbravador, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, que nós sempre fazemos, pedimos orientação divina. Então vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Nosso querido amado Deus, por favor, esteja aqui nesse ambiente conosco nesse momento, independente de onde cada um esteja aqui. Nos dê calma, tranquilidade, abra o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos ouvir sua palavra, Senhor, somente a Ti. Esteja conosco, que nós pedimos e agradecemos humildemente por Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha só que legal a história que a gente ouviu agora, né? Você vê, desbravador, que a natureza, ele é o primeiro livro que Deus criou. Através da natureza, nós conseguimos ver ali as digitais do Criador, de trás de um design inteligente, né? Tanto que você viu ali na história que Thomas Edison, ele criou, né, ali a lâmpada e ela tinha ali de capacidade de 30% de capacidade de energia, né, numa lâmpada normal. Enquanto isso que um vagalume tem 98% ali de capacidade. Isso que o vagalume é tão pequenininho, ali é um ser vivo e tem todo esse poder. Então você vê que não há como a gente olhar essas coisas, né, e ver a perfeição, o cuidado e o trabalho e não dizer que aquilo não foi criado por alguém maior, né? Então através da natureza a gente consegue ver ali as digitais de Deus, de que há um Deus criador que criou tudo isso, certo? Olha só, desbravador, que está escrito lá em Jó, no capítulo 12, do verso 7 ao 9. Lá diz assim: Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar os informem. Quem de todos eles ignoram que a mão do Senhor fez isso? Então você viu, né, desbravador? Não tem como não olhar para a natureza e a gente não vê ali realmente a imagem de Deus. Então, desbravador, para a gente conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, isso precisa ser revelado para a gente. É necessário uma revelação, certo? Alguma maneira de mostrar para a gente, para que nós possamos conhecer a Deus e o caráter dele. E isso aconteceu de duas maneiras e nós vamos saber agora como que foi isso na nossa Bíblia. Então pegue a sua Bíblia aí. Então, desbravador, lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-lhe por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, desbravador, como a gente tinha comentado agora, a gente precisava, para conhecer o caráter de Deus, isso tinha que ser revelado, né? E foi revelado de duas maneiras, como a própria Bíblia explicou aqui. A primeira é através dos profetas, certo? Então Deus, ele usou ali de homens para poder escrever a Bíblia e passar a sua informação, mas como aqui mesmo diz, não tem sabedoria humana ali, não é um homem falando por si só, um profeta falando da sabedoria dele. Foram homens inspirados por Deus. Então Deus usou essas pessoas, mas a mensagem que foi transmitida ali foi realmente a vontade de Deus, foi a inspiração do Espírito Santo. E a segunda parte, a segunda vez que isso aconteceu, né, a segunda maneira,
de como Deus falou-lhe da sua vontade para que possamos conhecê-lo, foi através de Jesus. Quando ele esteve aqui, né, ele transmitiu ali o caráter e o conhecimento e a mensagem de Deus. Uma coisa muito importante é que, assim, os profetas, né, eles foram usados ali por Deus, eles escreveram a Bíblia, mas eles não são os verdadeiros autores da Bíblia, tá bom, pessoal? O verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Deus usou os profetas para escrever a Bíblia, aquilo que era a vontade dele, aquilo que era o que ele queria passar para a gente. Então, foi escrita por homens, mas o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Já ouviu falar que tem gente que fala assim, abolir o Novo Testamento, o Antigo Testamento? Aí fica aquela questão para você, desbravador. Quanto da Bíblia vocês acham que Jesus usava e quanto da Bíblia que nós devemos usar? Será que a gente tem que ver só alguma parte ou tem que ver ela como um todo? Agora, eu quero ver o que você acha, desbravador. A gente vai colocar aqui agora, nesse exato momento, vai aparecer para você ali algumas opções de resposta, tá bom? E a gente vai dar um tempinho para você responder. Vamos ver se você acerta? Então vamos lá. E aí, acertou? Vamos ver então o que a Bíblia diz. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E agora a gente vai lá para frente na Bíblia. Vamos para Mateus, capítulo 4, verso 4. Lá diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Notou alguma semelhança nesses dois versículos? Olha só, Jesus ele citou ali o versículo de Deuteronômio. Para Jesus, ele usava toda a palavra, toda a escritura. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, então nós temos que usar toda a escritura. Da mesma maneira, desbravador, temos que usar toda a Bíblia. E agora, desbravador, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lá diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, como nós vimos aqui, desbravador, é toda a escritura inspirada por Deus. Não é apenas um capítulo, um versículo ou só o Novo Testamento. Toda a escritura ela foi inspirada por Deus. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Temos que levar em consideração toda a Bíblia. E agora, como o nosso tema é Bíblia, vamos então para algumas curiosidades. A Bíblia, o nome dela mesmo significa ali um conjunto de livros, uma biblioteca, justamente por isso. Ela é um conjunto de 66 livros ali escrito por diversos autores, diversos profetas, desde Moisés até João. Os livros do Antigo Testamento, eles foram reunidos por Esdras. E o Novo Testamento pelos primeiros cristãos, ali depois da morte dos primeiros apóstolos. E agora, desbravador, qual que foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Você sabe? Se você falou Gênesis, você errou! Errou! O primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó, tá? Escrito por Moisés, há 1500 anos antes de Cristo. E as últimas foram ali os livros, as cartas de João e Apocalipse no final do primeiro século. E olha só que interessante, você sabia que entre o Antigo e o Novo Testamento tiveram ali 400 anos sem profetas? E a Bíblia ela foi escrita em que língua? Hoje nós temos aqui nossa Bíblia bonitinha em português, alguns têm umas línguas ali bilíngue, mas que língua que ela foi escrita? Olha só, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a Bíblia, pessoal, ela não é ordenada ali os livros organizados, né, de forma cronológica do primeiro livro que foi escrito ou depois, ou os acontecimentos. Eles são separados, tá, por tipo de literatura, por tema, né, no caso. Dá só uma olhadinha como que fica essa organização.
Então, ali na Bíblia, nós temos o Pentateuco de Moisés, indo de Gênesis ao Deuteronômio. Depois temos ali os livros históricos, que é de Josué até Esther. Temos também os livros poéticos, que é de Jó até Eclesiastes. Temos os livros de profetas maiores, que vai ali de Isaías até Daniel. Temos também ali os livros dos profetas menores, que é de Oséias até Malaquias, e esse foi o Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, nós temos ali os Evangelhos, que eles vão de Mateus a João. Temos os livros também históricos do Novo Testamento, que ali nós temos de Atos, certo? E temos também os livros que são as cartas e epístolas dos Romanos até Judas, e o livro de Apocalipse com as profecias dos tempos finais. Então, você viu como que tudo é muito bem organizadinho? Isso vai facilitar muito o teu estudo e a maneira como você vai ler a Bíblia. Agora que você viu que a Bíblia é separada ali por tipo de literatura, quando você quer estudar um tema específico, como que você vai estudar? Como que você vai fazer essa leitura para estudar algum tema específico da Bíblia? Será que a gente tem ali um pedaço só para um tipo de tema ou não? Como que funciona? Agora vai chegar o desafio para você, desbravador. Vai aparecer aqui para você outras opções e eu vou te dar um tempo para ver se você acerta, beleza? Então vamos lá! E aí, qual você escolheu? Vamos ver se você acertou? Então vamos à Bíblia. Vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 28, no verso 13. Lá fala assim: Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regras, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, desbravador, quando você for estudar um tema, nós temos diversos capítulos e versículos que falam ali de diversos temas. Então, nós temos que fazer esse apanhado, né, buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente entender todo o contexto e se aprofundar no tema. Então, quando você for estudar a Bíblia, você não vai pegar somente uma parte e estudar essa parte e pronto, e acabou. Você vai comparar vários textos. Então, você vai ler um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre como que é a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, como que ela é organizada e você está ficando expert, vou deixar uma reflexão para vocês. Lá no fundo do mar, onde a luz do sol já não consegue iluminar, é bem escuro, nós encontramos várias criaturas interessantes que produzem uma luz fria, como moluscos, crustáceos, vermes, peixes e águas-vivas. O mais estranho desses peixes é o peixe pescador-lanterna. Ele possui uma haste na cabeça como uma vara de pesca balançando. Na ponta desta há uma luz que chama a atenção de pequenas criaturas que se aproximam interessadas e são repentinamente devoradas. Desbravador, em nosso mundo de trevas há muitas luzes, muitas ideias, muitas tentações, mas são luzes falsas que levam a caminhos de morte. Quando a Bíblia revela o verdadeiro caminho, podemos saber que estamos confiavelmente iluminados. Como diz lá em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, desbravador, o mundo está cheio de tentações por aí, cheio de caminhos que parecem bonitos e atraentes, mas te levam para um caminho que às vezes é um caminho ruim, que vai te trazer para um final ruim. Mas a nossa Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho, então nós podemos ter tranquilidade e confiarmos em Jesus, tá bom? Agora, desbravador, eu vou lançar um desafio para você. Se você tá fera na Bíblia, você gostou desse estudo bíblico, você se conectou mais com Jesus, eu desafio você a postar nas suas redes sociais. Você vai marcar lá, vai tirar uma foto com a sua Bíblia, uma foto da sua Bíblia, vai postar nas suas redes sociais e vai marcar lá a hashtag Hora do Clube, a hashtag com o nome do seu clube e a hashtag Classe Bíblica 2020. E você vai colocar a seguinte frase: Senhor Deus, decido fazer da Bíblia minha lanterna para me guiar nesse mundo de escuridão. Então, já faça isso, eu já vou postar a minha também. E agora, para encerrar aqui nosso estudo bíblico, vamos falar com Deus novamente. Então, ore comigo, desbravador. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter provido
a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais sobre o Senhor, o seu caráter e sua bondade, Senhor. Nesse mundo tão escuro, que ela possa ser ali a nossa guia, a nossa luz que ilumina o nosso caminho para a direção do Senhor. Esteja com cada desbravador nesse momento. É o que nós pedimos, não por nossos méritos, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, desbravador? Eu fico por aqui, mas agora, toda sexta-feira, vai ter um estudo bíblico novo, tá bom? Então fica ligadinho aqui com a gente. E eu fico por aqui. Maranata!